Obrigada, pessoal. A essa hora sobrou um tempinho para eu comentar, já que eu comentei aqui com vocês que eu gostava de fazer esses esclarecimentos jurídicos, políticos para as pessoas que não estão familiarizadas com as questões do parlamento português. Então, achei por bem eu comentar para vocês o que está acontecendo nesse momento em Portugal e o que aconteceu hoje, em especial com a queda do governo. Mas antes, vou fazer uma prévia. Uma das minhas matérias mais queridas na faculdade, que é uma matéria que quase ninguém gosta, é direito eleitoral. Então, eu preciso explicar para vocês, que também tem uma base constitucional dessa matéria, a diferença entre presidencialismo, parlamentarismo, forma de governo, forma de Estado e sistema de governo, né? Então, vocês precisam entender essa distinção. Primeiramente, Portugal é uma democracia parlamentarista. Isso é uma forma de organização do Estado português, ok? Então, o Estado se organiza desta maneira, em que você tem um poder legislativo que legitima a ação do poder executivo. E quem é esse poder executivo? É o primeiro-ministro. Ou seja, as pessoas votam quem vai ser a composição do parlamento. Essa composição do parlamento vai atingir uma maioria, uma minoria, enfim, de acordo com o percentual votante. E a partir desta Constituição vai se eleger um chefe de governo. Esse chefe de governo vai ser o primeiro-ministro. No Brasil, a gente vai fazer um paralelo. Por quê? No Brasil, o que a gente tem? A gente tem o presidente, que ele é chefe de governo e chefe de Estado. Mas o legislativo funciona de que maneira? Apenas para legislar e não simplesmente para legitimar o poder do executivo. Por que eu estou fazendo essa distinção? Porque quando o primeiro-ministro foi até o parlamento hoje e apresentou a sua moção de confiança, o que ele quis dizer foi: parlamento, me legitime para continuar o meu governo, porque essa é a função do legislativo numa democracia parlamentarista, tá? E aí, as outras questões que a gente tem para falar em distinção ao Brasil é justamente que, numa destituição do presidente da República, isso acontece na forma de um impeachment, né? Ou seja, o Congresso Nacional vai confirmar o interesse coletivo de destituir aquele presidente em função de crimes de natureza do seu mandato. O que aconteceu com Luiz Montenegro é que existe uma suposta infração da lei de exclusividade. Por quê? Na condição de primeiro-ministro, ele manteve a organização de uma empresa em que ele, uma vez foi sócio, quando assumiu a presidência do PSD, né, ele saiu, cedeu cotas da sociedade à esposa na posição de gerente da sociedade e depois, num segundo momento, essa esposa fez a doação dessas cotas aos filhos. Isso aconteceu na semana passada, depois de todo esse imbróglio. Por que que as pessoas estão alegando que houve uma infração da lei de exclusividade? Por quê? Muito embora ele tenha feito essa cessão de cotas, né? Quando a gente tem um regime de casamento de comunhão de bens adquiridos, que é o análogo ao regime de comunhão parcial de bens do Brasil, significa que tudo que a mulher do Luiz Montenegro ganha enquanto sócia dessa sociedade vai fazer parte do arcabouço financeiro daquela família a qual ele pertence. Ou seja, a mulher ganha, ele também ganha. Portanto, a gente não pode falar sobre uma divisão do patrimônio nesta natureza. Então, por isso que as pessoas estão dizendo que ele estava recebendo a avença na qualidade de primeiro-ministro. E isso pode significar também uma questão de tráfico de influência, ou seja, quem vai poder dizer que essa empresa do primeiro-ministro era de fato uma empresa que não estava a serviço de interesses outros que não eram exclusivamente os representantes daquelas empresas, na qualidade de seus prestadores de serviço.
e também pelo fato de que ele era o único detentor do conhecimento que era tido como o carro forte da empresa. Que era cargo forte da empresa, que era a parte do compliance. Ele, na qualidade de conhecedor dessa matéria, ele é pós-graduado no sistema de regulatório, de compliance, ele era a pessoa que poderia oferecer a consultoria. Só que a sociedade era formada pela esposa, que não detinha, obviamente, o conhecimento necessário, e 2 filhos. Um estava ainda na condição de menor de idade quando a sociedade foi constituída, e o outro ainda estava por se formar. Só que, segundo o primeiro-ministro declarou, ao longo do tempo em que ele esteve à frente da sociedade, ele pôde formar essas pessoas em termos de conhecimento. Isso é uma coisa que a gente duvida enquanto cidadão. E, sendo da área jurídica, é difícil você perceber ou alcançar que uma empresa vai fornecer serviços de natureza complexa para várias outras, incluindo uma rede de varejo imensa em Portugal, como a Rádio Popular, e também uma rede hoteleira com uma profissional da área social e um indivíduo recém-formado, que é o filho mais velho, e o outro que ainda está na graduação. Essas pessoas, obviamente, na minha análise, não seriam capazes de oferecer um serviço de consultoria de compliance de maior complexidade para empresas com esse, digamos, a quantidade de clientes que deveriam estar associados à questão de proteção de dados de empresas nessa proporção. Isso para falar de 2, fora as demais empresas que também são empresas de um vultuoso espaço no mercado português. Então, tudo isso suscitou o que a gente está falando agora, que era a questão da demissão do primeiro-ministro. Diante dessas circunstâncias, a opção dele foi fazer o quê? Uma moção de confiança, que é justamente quando a gente pede para o parlamento legitimar a figura do primeiro-ministro. Em contrapartida, o partido da oposição de maior relevância, que é o PS, apresentou a questão da comissão parlamentar de inquérito. Só que uma comissão parlamentar de inquérito é algo que existe num rito próprio, estabelecido na Constituição e no próprio regulamento do parlamento. E parece, né, pela que a comunicação social colocou, e as entrevistas que o ministro deu e o secretário do PS, o Pedro Nuno, foi de que, na verdade, o governo se apresentou numa posição de estabelecer quais eram os limites dessa comissão. E é a mesma coisa que você dizer que na condição de acusado é você que vai dar as regras do jogo do processo, quando não é assim. Essa postura foi muito ruim. Então, diante dessas circunstâncias, eu posso dizer para vocês que, na minha percepção, o PSD sai enfraquecido. E aí se levanta a grande questão para vocês, tá? Porque isso tudo foi para dizer o seguinte: o que vai acontecer? Qual é a sua percepção, doutora Priscila, para as eleições de maio? A gente vai ter uma divisão política muito mais acirrada do que aquela que tivemos quando a legislatura, na votação anterior, cuja legislatura começou em abril de 2024. Então, se a gente já tinha uma polarização muito grande em termos de população pró e contra a imigração, isso vai ficar mais exacerbado. Por quê? Diante de uma situação em que o PS sai menos comprometido com relação ao que aconteceu no governo e o PSD sai, digamos assim, aferroado com tudo que aconteceu, eu digo para vocês que não existe tanta paridade em relação à expectativa de que a eleição vai ser acirrada entre PSD e PS. Acho mais que quem vai gerir essa eleição, quem vai definir, são os partidos mais acessórios. E aí eu digo para vocês que eu acho que vai haver um crescimento dos lugares da iniciativa liberal, que não tem uma política assim tão pró-imigração, ela fica ali realmente no meio termo.
O Chega pode sair enfraquecido em função de outros escândalos que aconteceram no partido recentemente, mas ele vai pegar essa situação toda que aconteceu no parlamento de hoje para continuar com a sua bandeira de que PSD e PS são tudo a mesma coisa, os dois lados de uma só moeda. Portanto, ele vai invocar um diálogo pró-direita, para que não façamos mais do mesmo, ou seja, sem PSD e sem PS, porque é quase como se fosse tudo a mesma coisa há praticamente 20 anos no poder em Portugal. Então pode levantar uma bandeira como essa de, olha, eu vou ser o partido da diferença. E se isto acontecer, as manobras que favorecem a imigração podem ficar prejudicadas. Mas, doutora Priscila, e agora? Vai formar o que nesse momento de gestão? Porque o governo cai e a gente entra num processo de gestão. Não acredito que, do ponto de vista das situações que afetem diretamente o imigrante, a gente tem uma mudança para agora. Ou seja, pode acontecer dos mesmos dirigentes que estão hoje a cargo da ANIMA continuem. O que pode acontecer depois, ou seja, numa virada de mesa em que a forma toda do parlamento, as cadeiras sejam trocadas de lugar, vamos dizer assim, a gente tem a rigor, uma mudança considerável na gestão da ANIMA. E isso pode variar muito com relação à política que estão adotando agora. Eu acho que isso vai atrapalhar a estrutura de missão? Não, não acho que vai atrapalhar a estrutura de missão. O que eu acho que vai atrapalhar é o depois. Por quê? A estrutura de missão, ela está com uma data marcada para terminar em 30 de junho. Mas lembrem vocês que nós temos sob a mesa uma questão muito importante. O decreto de prorrogação da documentação, ou seja, os certificados CPLP, ele vale, e mais de todas as outras residências, vistos, documentos têm uma validade até o dia 30 de junho, se não foi submetido a uma renovação. Vocês sabem disso, né? Acompanhem esse meu raciocínio, então. Bom, se o governo entrou em gestão, né? O primeiro-ministro saiu e o governo agora vai fazer todo um quebra-cabeça para se reorganizar, ok? O que a gente tem para esse momento? Quem vai definir se vai haver uma prorrogação do decreto 41A que caduca no dia 30 de junho de 2025. Por que isso é importante? Porque você está com um documento, até então, que tem uma validade determinada, ok? Você está na expectativa de que seu título de residência vá chegar. Porque você vai submeter a entrevista na estrutura de missão e tem 90 dias para decidir sobre o seu processo de residência. Mas é bom lembrar que a CPLP é uma renovação. Se é para renovação e vocês estão sendo chamados para renovar o título, o prazo é de 60 dias. Portanto, não é o prazo do 82.5, é o prazo do 82.7. Portanto, se o seu título não for entregue em 60 dias, cabe o pedido de expedição imediata. Voltando, olha o pronunciamento de ontem, ou hoje, agora já não me recordo, né? Já passou de meia-noite, do Rui Armindo, que é secretário da Presidência da República para Assuntos de Imigração. Ele falou, o que é um grande absurdo, que os títulos de residência têm um prazo de 90 dias a partir da sua aprovação. Não. É a partir do pedido e isso está na lei. Isso é uma conversa para boi dormir, conversa para leigos, para criar uma situação de insegurança naquilo que está na legislação, quando na verdade sabe-se muito bem que o prazo se conta a partir do pedido. E isso está sacramentado numa decisão do Tribunal, do Supremo Tribunal Administrativo aqui de Portugal, numa decisão judicial no acórdão de 6 de junho de 2024, ok? Então, voltando àquilo que eu estava dizendo,
Os títulos que estão para emissão desde setembro, muitos deles ainda não chegaram na mão das pessoas e vários projetos de indeferimento estão sendo notificados. Então eu digo para vocês o seguinte, se estamos atrasados ainda com a emissão dos cartões das pessoas que fizeram no ano passado, nós já estamos em março, a perspectiva é que as pessoas que estão sendo convocadas nesse momento para as renovações não consigam os vossos títulos até o dia 30 de junho. Portanto, é necessário sim que haja algum instrumento que valide esta documentação, porque as pessoas não podem ficar com documentos caducados. Ok? Então, nesse sentido, esse imbróglio que aconteceu no governo pode prejudicar a essas pessoas. E aí, neste caso, olha, doutora, o meu título não chegou. Passou 60 dias em que eu fui na estrutura de emissão, recebi aquele meu e-mailzinho confirmando que eu estive lá, pego o meu print da tela do portal do SAPA, vejo que os documentos estão todos lá inseridos. O que eu posso fazer? Sim, você pode entrar com uma ação judicial invocando o artigo 82, inciso 7. E aí, nesse caso, você não precisa fazer um pedido administrativo para depois entrar com a ação judicial, porque o seu pedido administrativo já foi feito. Quando você submeteu-se à recolha da biometria, tirou a sua foto, pagou a sua taxa e anexou os documentos. Isso é o marco do seu pedido. Portanto, 60 dias desse dia em diante, a ANMA tem que se virar nos 30 para emitir o seu título de residência. E se isso não acontecer, você tem direito sim a entrar com uma ação judicial. Aí vai vir aquela pessoa que vai dizer assim, olha, a advogada está sempre falando para entrar com ação porque isso gera para ela clientes. Eu digo para vocês o seguinte, nós, no momento de estabilidade política em que ficamos tantos e tantos meses ou anos no limbo, porque foi isso que aconteceu na administração do CEF, começamos a entender que, na verdade, a única maneira de resolver nossa vida é através das nossas próprias ações. E quando as pessoas começaram a recorrer à justiça, foi quando a coisa começou a se mexer. Portanto, no momento de estabilidade política do país, não esqueçam aquilo que faz a coisa funcionar. Ou seja, a roda girar, o moinho andar. Não é a nossa inércia. Portanto, não adianta vocês ficarem vindo em grupos de WhatsApp, fazendo publicação em Facebook, reclamando em bloguinhos de famosos ou fazendo vídeos como é que se diz assim, de trends para reclamar da ANMA e do governo. Não, o que você tem que fazer? Você tem que buscar a assessoria de um profissional para constituir uma ação e mostrar que o governo está infringindo um prazo legal. E nesse caso, se você pediu a sua autorização de residência pela CPLP, teve uma manifestação de interesse, contribuir para a Segurança Social, significa que você vai ter direito, sim, a buscar lá na Segurança Social um advogado para defender os seus direitos, porque você está na condição de segurado. E aí você não vai precisar necessariamente invocar um profissional da advocacia privada. A outra coisa também é que você pode procurar os centros de apoio ao imigrante que têm advogados que fazem a advocacia voluntariada. Portanto, isso também é uma medida. O que você não deve fazer é ficar de braço cruzado esperando o seu título de residência cair do céu. Bom, espero que vocês tenham entendido a minha mensagem em relação àquilo que eu explanei sobre o que está acontecendo aqui em Portugal. Bom, beijinho para vocês e até o próximo vídeo.